gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim mostrar pra vocês mais ou menos como eu faço mapas mentais, como eu tô estudando nas férias. Não é férias, né? Tipo, é quarentena, eu tô ficando só em casa. Então eu tô aproveitando pra estudar, tô dando uma estudadinha pro Enem, vou falar isso daqui a pouco. Mas eu tenho duas formas que eu tô fazendo meus mapas mentais e eu resolvi mostrar as duas, que são essa nesse site que chama Gitmind. Ele é totalmente gratuito e tem muitos recursos, sabe? Então você consegue fazer. Eu às vezes prefiro fazer online as coisas, tanto que eu já mostrei aqui no canal outros vídeos, outras vezes que eu estudei alguma coisa online, porque sinceramente tem época que eu não tô nada afim de escrever, então eu não tô muito animada, ou eu tô com dor na mão, coisas assim, sabe? E acaba que eu prefiro fazer online. E esse site, ele é bem organizadinho, sabe? Você consegue colocar um título, daí você vai adicionando meio que uns tópicos, daí os subtópicos, e tem uma partezinha ali do lado que quando você clica, mostra o resumo total, sabe? Assim, mostra que você consegue ver aquilo de uma forma de texto, sabe? Porque eles colocam como tópicos e subtópicos mesmo, ao invés de deixar tudo assim, meio solto, entre aspas, porque quando você faz um mapa mental, ele meio que é pra você conseguir ter uma visualização melhor daquilo que você tá estudando. E eu prefiro estudar dessa forma em certos assuntos. Por exemplo, na faculdade, eu não sou muito de fazer mapa mental, mas depende do assunto, porque se for um assunto que eu acho mais simples, eu vou fazer com certeza, porque eu acho que o mapa mental não serve para assuntos complexos que você não tem o mínimo de conhecimento sobre aquilo. Então, faça sobre um que você precisa de pontos para lembrar, que você quer ajudar a sua memória, quer ajudar a sua mente a, tipo, visualizar aquilo melhor. Eu gosto de colocar cores, então as cores me ajudam muito. Eu estudei isso faz alguns dias e eu ainda lembro do que cada coisa fala, porque se eu pensar nas cores e no que eu escrevi em cada cor, meio que me vem à mente o que foi que eu fiz. E aí, esse site, ele é ótimo, porque você consegue personalizar tudo, consegue deixar tudo de acordo com o jeito que você quer organizar mesmo. Então, acabou que eu fiz isso e no fim das contas foi algo que eu gostei, sabe? Porque fica de um jeito organizado e ao mesmo tempo rápido de fazer. Eu não demorei muito. Na verdade, tipo assim, eu demorei um pouquinho, mas foi porque eu ainda não estava meio acostumada a mexer com o site. Mas o site é muito simples, então das próximas vezes eu tenho certeza que eu vou fazer bem mais rápido. E até essa vez que foi a primeira, eu já fiz mais rápido do que quando eu fiz online não, à mão. E eu fiz uma à mão também para mostrar a diferença mesmo de como que eu faço cada um, e às vezes eu prefiro fazer à mão porque é algo que eu fico mais atenta, vamos dizer assim. Eu tenho as vantagens e desvantagens, né, de estudar pelo computador. E uma das desvantagens é essa, que eu me disperso um pouco, mas tudo é uma questão de foco, né? Você pode imprimir depois, pode fazer o que quiser. E aí eu mudei pra fazer a minha anotação à mão, né? Então eu comecei aí pegando meu caderno, ele chama White Lines. Muita gente me pergunta como ele é. Ele é um caderno de linha branca, é um caderno comum. Ele tem uma gramatura um pouquinho maior, só que você não encontra pra comprar no Brasil, sabe? Se for pedir pra importar de outro país, geralmente é muito caro, tipo, um valor absurdo que eu não pagaria nunca na minha vida. Mas esse daí eu ganhei de uma tia minha, quando ela veio dos Estados Unidos, ela trouxe pra mim. Aí eu acabei pedindo, então se vocês tiverem essas chances, chama tipo White Line. Ele tem o site dele e tudo, onde mostra as lojas onde vende tudo e etc. Você pode pedir pelo, como chama? Acho que é Amazon. Aí você pode pedir pela Amazon lá nos Estados Unidos e assim vai. Eu peguei umas cores bem que combinassem entre si, eu fiquei testando e tudo. Por isso que eu falei que eu demorei muito, porque como eu não fazia mapa mental há muito tempo, e quando eu estudava pro Enem, essa era a minha principal forma de estudar, porque tipo assim,
quando eu estudo um assunto que é mais simples, e querendo ou não, tem muito assunto pro Enem, se são assuntos simples, principalmente depois que você já estudou isso, sei lá, mais de 3 anos, porque eu fiz 3 anos de Enem, então pra mim não é uma coisa tão complexa, sabe? Então eu acabo me acostumando com isso. E aí eu tenho assuntos que eu acho mais simples, por exemplo, esse assunto de vitaminas, tem parte que eu acho boba, sabe? Mas eu prefiro estudar pelo menos um pouquinho pra eu ter certeza do que eu tô fazendo. Enquanto outros assuntos eu sei que eu não preciso, mas eu também preciso de mais em outros. Daí eu não vou fazer um mapa mental, eu vou, tipo, assistir alguma aula sobre aquilo, eu vou ler um pouco mais sobre aquilo para que isso realmente entre na minha mente. Além, é claro, de fazer exercícios. E eu expliquei um pouco no meu Instagram o motivo de eu estar fazendo Enem, então se vocês quiserem ir lá, tem alguma foto, uma das últimas que eu postei, uma explicaçãozinha, e eu espero assim que vocês gostem. Eu também postei lá o resultado desse mapa mental, que eu gostei bastante, sabe? Porque eu amo fazer mapa mental, é uma coisa que me relaxa enquanto eu estou estudando, se torna menos pesado, vamos dizer assim, porque sei lá, é algo relaxante, é algo tranquilo e eu gostei. Eu peguei minhas canetas, fiz uma tabelinha de cores na minha mente e eu fui usando uma cor para identificar cada coisa. Eu fiz um título bem simples até, porque é só um lettering. Aí eu contornei o lettering, fiz uma sombrinha e foi algo que eu queria ter feito algo mais bonitinho, mas quando eu fico muito tempo sem estudar, sem estudar, eu esqueço como fazer as coisas, sabe? Então eu faço tudo do jeito que vem na minha cabeça, sem ficar pensando muito sobre isso. E no fim das contas eu até que gostei do resultado final. Se vocês derem um zoom, tá meio estranho, sabe? Umas coisas meio tortas. Mas eu falei, não, vou ficar desapegada com isso e vou só fazer do jeito que eu tenho que fazer, porque senão eu demoro muito mais. Porque tem essa coisa de muita gente não gosta de ficar fazendo resumo, essas coisas, porque perde muito tempo. E realmente, se eu ficar parando pra olhar cada detalhe, eu perco mais tempo do que eu sou produtiva. Então eu preferi fazer isso. E aí eu fui fazendo tudo de uma forma esquemática, sabe? Eu tinha uma ordem, tinha cores que representavam, tinha uma forma de eu lembrar disso visualmente, sem precisar que eu ficasse olhando toda hora. Então acaba que eu prefiro fazer desse jeito e eu tô bem feliz com o resultado. Eu com certeza vou estudar mais vezes desse jeito e eu não sei direito o que eu falo, sabe? Porque essa é a forma que eu faço meus mapas mentais e eu acho que é uma questão de treino, sabe? Como eu disse, quando eu fiz Enem pela última vez, que foi quando eu passei, eu fazia muito mapa mental, era coisa assim, de eu ter vários papéis, sabe, que eu guardava meus mapas mentais, eu dividia uma folha A4 no meio e fazia um mapa mental, tipo, na metade da folha. Eu assistia uma aula, anotava pontos principais, fazia um mapa mental com aqueles pontos e aí depois eu estudava aquilo. Tem muito, não sei como chama a pessoa, não vou falar nenhuma profissão nem nada, porque não quero falar coisa que eu não sei, mas tem muita gente que fala que mapa mental não é muito bom. Mas realmente, mapa mental não é algo que você usa para fazer qualquer coisa, sabe? Não é qualquer assunto que você vai estudar por mapa mental. São assuntos que são mais simples, assuntos que você não precisa, que você precisa, tipo, se lembrar dele com mais facilidade. Então, eu prefiro desse jeito e quando eu for estudar alguma coisa um pouquinho mais complicada, eu simplesmente faço de forma diferente. Eu faço um resumo mais detalhado e depois eu pego informações desse resumo e não faço um mapa mental. Mas claro que você pode fazer um mapa mental, mas vai fazer um mapa mental enorme, entende? E aí não fica meio que na proposta que o mapa mental tem, que é de ser algo que você bate o olho e você se lembra dos detalhes que você escreveu. Então, eu fiz desse jeito e eu acredito que é algo que vai continuar me ajudando. Se me ajudou uma vez, e foi como eu descobri a forma de eu estudar, eu
eu tô tentando fazer com que isso seja útil novamente, sabe? Então, eu vou continuar fazendo resumos, tanto pela resumos, mapas mentais, tanto no caderno quanto fora, né? Por site, por outras coisas. Talvez eu volte à minha tática de pegar uma folha sulfite, que é uma folha comum, gente. Eu não usava nenhuma folha diferentona, nada de gramatura. Na época nem tinha isso, então é algo que você não precisa de um caderno bonito, não precisa de canetas bonitas. Você pega algumas cores e é isso, faz do jeito que te agrada melhor, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês a memorizarem bem as coisas que vocês precisam estudar, mas sempre tem que fazer exercício e tudo mais, não é só fazer um mapa mental que você vai lembrar daquilo pra sempre. Então, é dessa forma. Então, aqui está é tipo um e-book que tem do Descomplica. Ele tem de todas as matérias, daí semanalmente eles liberam um que é de acordo com as matérias da semana. Tem bastante página, porque tem exercício, tem resolução dos exercícios e tem muita coisa mesmo. Tipo, os exercícios estão aqui, aí você desce mais um pouquinho, tem as respostas, aqui o gabarito, então, e uma explicaçãozinha do gabarito ainda. Então você pode estudar, fazer várias questões sobre o assunto, e ainda tem um resumo sobre o assunto. Então, eu fiz um mapa mental porque é um resumo do resumo, tipo, eu entendo esse resumo. Então, pra eu entender um pouco melhor e ter isso um pouco mais guardado na minha mente, eu vou e faço um mapa mental, e aí fica aqui, é tudo bem claro. Aí eu só simplesmente peguei tudo e coloquei num resumo aqui embaixo, que foi esse daqui que eu tô mostrando pra vocês. Tá meio escuro porque tá de noite, mas eu usei Mute Liner e aquela brush da Faber, então ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou, se vocês gostarem, quiserem, eu compartilho um pouco mais também de como tá sendo estudar pro Enem de novo, como que eu tô me sentindo sobre isso. Eu provavelmente vou fazer um vídeo mais claro e explicando um pouco melhor. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e deixem seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima!